Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, a atividade dessa semana está na página 65 do caderno do aluno, né? Atividade 3, leitura, análise de texto, gráfico e tabela, tá certo? Então, vocês vão ter aqui um texto, um pequeno texto aqui, dois textos na realidade para fazer a leitura, não é? O tema é o mesmo da outra semana, que são redes geográficas, tá certo? E aqui no caso, vocês vão realizar a leitura desse gráfico, a análise desse gráfico aqui, da página 66, não é? Que é o gráfico 2, principais destinos das exportações automotivas brasileiras no ano de 2006 e 2018, não é? Então, vocês vão fazer aqui uma comparação desses gráficos, não é? Das exportações brasileiras. Então, você vai observar, por exemplo, a Argentina, não é? Como é que foi as exportações do Brasil para a Argentina no ano de 2006 e como foi em 2018, não é? Como foram essas exportações, não é? O ano de 2006 exportou mais ou exportou menos? Ou seja, vendeu mais ou vendeu menos? O ano de 2018, como é que foi? Né? A mesma coisa vocês vão analisar, no caso, aqui os Estados Unidos, né? União Europeia, México e assim por diante. Fazendo essa análise desse gráfico 2, vocês irão aqui para o gráfico 3, da página também da página 66. Aqui no caso, pessoal, o gráfico 3 é as principais origens das importações automotivas brasileiras. O período é o mesmo do gráfico anterior, 2006, 2018. Você vai analisar aí, não é? Por exemplo, União Europeia, não é? Como foi as importações, ou seja, quanto que o Brasil comprou automóveis, né? No ano de 2006 e no ano de 2018, né? Como foram essas importações, né? Ou seja, o Brasil não apenas vende automóveis para outros países, mas também compra de outros países. Aí você vai analisar Argentina, China, México, Estados Unidos, não é? Como é que foram essas importações, tá certo? Aí passa para a tabela da página 67, que empresas fabricantes de automóveis, né, no Brasil, né, dados gerais. Então você vai analisar no Brasil quais empresas fabricantes de automóveis, por exemplo, que produz caminhões, que produz ônibus ou que produz automóveis mesmo, né? Quem produz mais? Então, por exemplo, a BMW, a Ford, a Honda, né? Quais são as fábricas, os fabricantes que produzem esse tipo de veículo, né? Cada tipo de veículo, tá certo? Fez a análise da tabela e dos dois gráficos, pessoal, dos dois gráficos da tabela, aí você vem para os exercícios, né? Exercício A, qual é o significado dos termos exportação e importação, não é? Aí você vai estar respondendo aqui. A partir da análise do gráfico 1 e 2, e com o apoio de um atlas geográfico disponível na escola, indique em qual continente estão localizados os países exportadores e importadores, e assim por diante. Aí você vai fazer a leitura, então, do texto, dos dois gráficos e da tabela. E aí, sucessivamente, você vai responder esses exercícios aqui, tá certo? Aí você pode conseguir um atlas geográfico, ou, quando não, na própria internet, pesquise aí e acha um mapa mundi político que vocês vão estar resolvendo esses exercícios. Tá ok, pessoal? É só uma introdução aqui, uma contextualização. Como eu já falei, o tema é o mesmo, são redes geográficas. Ah, professor, mas
O tema é redes geográficas, estamos falando aqui de automóveis? Sim, nós estamos falando de redes de multinacionais ou transnacionais, não é? Não é mais multinacional. Eles adequaram aí o termo multinacional para transnacional. As grandes empresas que atuam além das fronteiras nacionais, elas são chamadas hoje de transnacionais, né? Até algumas décadas atrás eram multinacionais, né? E são apenas a adequação, mudança de termos, mas o significado é o mesmo, tá? Então, o significado de transnacionais e multinacionais é o mesmo. São empresas que atuam além das fronteiras nacionais, ou seja, além das fronteiras dos seus países de origem. Tá certo, pessoal? Então, isso aí está tudo ligado com o tema que é redes geográficas, tá certo? Então, espero que tenha ajudado e bom estudo para vocês. Qualquer coisa, me procurem no WhatsApp, no Teams. Eu vou estar voltando a agendar algumas aulas no Teams, né? E assim nós vamos andando na nossa matéria aí, ok, pessoal? Valeu, obrigado.